Hello, sou Patrícia Seco, artista plástica, e vocês estão agora com o De Cara com a Seco. E hoje vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, super competente, Lúcia Abreu. Obrigada, Lúcia, de estar aqui hoje. Além do mais, é amiga também, né? Isso é bom. Lúcia, me conta uma coisa. Você é jornalista, produtora, autora, roteirista, diretora, tudo isso, e queria que você falasse sobre o que você mais gosta de fazer, e depois, mais tarde, você vai falar o que você está fazendo atualmente. Mas como é que você começou a virar uma jornalista, uma produtora? Conta pra gente, assim, como é que foi a história? Olha, Patrícia, assim, a minha vida profissional começou aos 17 anos. Eu entrei para a faculdade, e logo que eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu encontrei o Manduca, que era filho do Armando Nogueira, né, que era diretor de jornalismo da TV Globo. E aí, enfim, vai para lá, vai para cá, fui fazer estágio no jornalismo da TV Globo e fui contratada. Fiquei no jornalismo durante muitos anos, fiz todos os telejornais da casa, desde o Jornal Hoje, Fantástico, Jornal Nacional e Globo Repórter. Terminei no Globo Repórter, no jornalismo. Participei de várias coberturas, fui colocada como coordenadora nacional, né, da Editoria Nacional. E essa coordenação nacional, na época, era que criava as pautas para os repórteres especiais, tanto do Brasil como internacionais. Enfim, e aí fiquei anos nesse posto, fazendo as coberturas de Papa, Copa do Mundo, eleição, Rock in Rio. Como por trás, como jornalista? Nunca aparecendo? Não, nunca, só fui repórter uma vez. Ah, é? Uma vez que... Aonde? O Petit, o menino do Rio, era meu primo. Mentira, era meu amigo. Pois é, meu primo. Meu Deus. Meu primo. Uma graça. E aí, quando eu entrei no jornalismo, a Márcia Mendes, que era uma pessoa, quem eu me inspirei para ser jornalista, ela morreu na época, e ela que fazia toda a parte de cultura. Então, na época, Alice Maria porque queria que a gente falasse com o menino do Rio, e ele não dava entrevista para ninguém. Aí eu usei o meu elo familiar, e ele disse que, então, para mim, ele cederia essa entrevista. E aí nós fizemos a entrevista dele, logo que o Caetano lançou a música, Menino do Rio, e fizemos aqui no Arpoador. Claro. Foi a única vez que eu fui repórter, né? Como a gente diz, repórter por um dia. Porque eu nunca gostei de aparecer na frente das câmeras. A minha onda, né? O meu rush é sempre por trás das câmeras. E entendeu? É o conteúdo, né? Eu gosto daquele movimento de você fazer acontecer, de você tirar pedra da onde não tem, entendeu? De você fuçar com as pessoas, conseguir uma grande entrevista ou uma grande matéria, né? Isso é que te dá a vontade de trabalhar, esse é o meu tesão. Seu tesão, é isso que eu queria dizer. Exatamente. Esse é o meu tesão, entendeu? É aquela coisa da agitação de fazer acontecer. Eu sou daquelas que gostam de fazer acontecer. E da produção também, você gosta ou é mais a escrita? Não, gosto, porque fuçar? Assim, a produção, quando a gente é roteirista, a produção, quem sabe produção, nos ajuda muito. Porque o que acontece? Quando você vai criar um personagem, uma série, uma locação, ou vários cenários, né, você pensa na produção. Aí, ao invés de você fazer uma série que tenha 5 locações, você faz 2. Entendeu? Entendi. Porque aí você já pensa, não, isso em produção vai ficar muito caro. Isso é mais. Entende? Aí você já pega tudo, entende? Uma coisa ajuda a outra.
Então, no jornalismo, eu fui até o Globo Repórter. Fiz tudo até o Globo Repórter. Trabalhou 25 anos no Globo, 20 nacional e 5 lá fora. Onde? Portugal? Não, eu trabalhei 30 anos, na verdade, na desculpa, TV Globo. Eu li 25, tá. Mas 5 lá fora, aonde? 5 lá Qual fora. país? Foi em Portugal. Portugal, é isso que eu imaginei. Então você conhece o Ricardo? Qual dos Ricardos? Ricardo Pereira? Que era representante lá na TV Globo. Muito. Que eu jantei com ele. Meu amigo. O Nando, o Fernando Silva Pinto, meu amigo, que me apresentou. Não, o Ricardo Pereira, o meu filme, o filme que eu fiz há 4 anos atrás, meu filme foi para Portugal graças ao Ricardo Pereira. Ele é um bara. E o Ricardo, eu conheci ele no jornalismo aqui no Brasil. Tá. Que ele era de Brasília. E como eu era coordenadora nacional, eu tinha muito contato com ele. Então, assim, vamos voltar. Eu fui até o Globo Repórter, e no Globo Repórter eu fui super feliz, porque todos os meus programas tiveram recorde de audiência, né? O primeiro 10 que eu recebi da Patrícia Kogut foi com um programa sobre os ciganos, né? Que eu contei a vida cigana, e quem viajou comigo durante 3 meses foi a Ilse Scamparini. Opa, nossa amiga. Nossa amiga. Né? E, enfim, então esse programa estourou. Foi no começo do Globo Repórter? Não, foi em 94. 94 já tinha antes, 95. 94, Globo Repórter? Tinha, o Globo Repórter existe já tem mais de 60 anos. Nossa, e fantástico para relacionar. Mais ou menos por aí. Mais ou menos a vida por passa aí. rápido. Passa rápido. Então, assim, no Globo Repórter eu ganhei um prêmio da Comissão Europeia, que foi quando a gente fez, em 2008, um programa Redescobrindo Portugal, que eu mostrei Portugal, lugares que ninguém conhecia, que lindo. até lá em cima, a Serra Gerês. E aí a gente ganhou esse prêmio, que a gente foi receber em Viena. Que chique! Lá na Áustria. Opa! Na época estava a Joyce Pascovitch, também tinham outras pessoas. Enfim, e graças ao Globo Repórter, eu passei para a área de dramaturgia, porque a Glória Pérez viu o meu Globo Repórter dos Ciganos, e aí ela ia fazer uma novela chamada Explode Coração, que era contando a vida dos ciganos, e ela precisava de uma pessoa que já tivesse esse contato com o povo cigano. E aí ela me tirou do jornalismo e eu fui trabalhar com ela. E aí eu fiquei trabalhando com ela 6 anos. Foram 6 anos, assim, trabalhando direto com ela. E fez todas as novelas que ela fez? Fizemos desses tudo, anos, desses 6 anos. E onde eu aprendi muito. Claro. Na verdade, eu passei a ser roteirista depois que eu trabalhei com a Glória, que antes eu fazia as coisas para o jornalismo, mas não era roteiro de ficção, né? E para mim foi uma escola trabalhar com a Glória. Muito maior do que uma faculdade. Nossa. Claro, uma aula. Eu tenho um doutorado de dramaturgia, entendeu? Porque ela realmente é uma expert. Então, assim, break de comercial, rubrica de cena, são coisas que eu aprendi tudo com a Glória, né? Bacana. Mas, e aí, daí para frente, eu fui tocando a minha carreira, trabalhei com a Glória nessas novelas, fizemos minissérie, e aí eu resolvi ir embora para Portugal, no ano 2000. Mas pela Globo ou não? Não. Eu estava com tudo meu estabelecido, tinha tudo certo, emprego, casa, tudo certo, mas eu sou uma ariana ferrenha. Então, o que me move é a curiosidade. E aí eu tinha vontade de ir para Portugal, porque o Brasil ia fazer 500 anos e eu queria saber como eram os portugueses, né? Porque eu só conhecia os portugueses que moram no Brasil, eu não conhecia o povo. Então, foi isso que me levou a Portugal. Que ano era isso, mais ou menos? Foi no ano 2000. Que aí que Portugal já estava, depois da Mercosul, já estava Europa, né? Não, ainda não. Ainda não? Quando eu fui, ainda não estava, não. 2000? Foi em 2001 para 2002. Que foi a virada. Foi a virada, exatamente. Entendeu? E aí eu fui para lá. Fui para lá, trabalhei. Fui super feliz, porque Portugal é um lugar maravilhoso de você morar. Mas o que você fez? E aí, trabalhou em? Eu trabalhei, olha, eu fiz uma novela. Mas nada com a Globo que você falou. Não,
Tudo com Portugal. Com Portugal, tá. Eu cheguei lá, Patrícia, igual criança, engatinhando. Entendi. Para ficar em pé. É um grande consumidor das novelas, né? É. A Globo é um Adoro. referente pra ele. Hoje em dia, não tanto, porque eles começaram, a partir daí, a produzir muito. Mas, por exemplo, é bem diferente da gente. Na época que eu trabalhei lá, para você ter uma ideia, eles fazem novela sem continuista. Sabe, que é uma coisa importantíssima para quem faz dramaturgia, você sabe que a continuidade é um fator importante. Explica para a leiga. Continuista é uma profissão? Continuista é uma das tipo uma funções... roteirista? Não, continuista é uma das funções que tem dentro da dramaturgia. A continuista é aquela que ela segue o diretor e quando acaba uma cena... Um exemplo, nós estamos aqui sentadas, né? Então, a continuista, ela tem que saber a posição que você estava, qual o teu cabelo, o jeito que você está segurando a sua mão, a posição da câmera. Quando voltar, tá igual, é isso? A posição das câmeras, como ficou, os cenários, entendeu? Como é que estava. Você estava no ângulo direito, no ângulo esquerdo, entendeu? A continuista é quem dá este tom para você continuar a cena. E lá não tinha. Trabalhavam sem continuista. Até porque, né, Lúcia, às vezes você grava cenas não em ordem cronológica. Então, por exemplo, gravamos uma cena, eu e Lúcia, que eu faço o personagem todo de preto. Aí vão gravar outra cena. E lá na frente tem uma cena que eu deveria estar todo de preto. Tá de branco, por exemplo. Que eu estou discutindo com a Lúcia. E aí apertou de branco. Você fala, ué, porque na hora de montar... É em ordem cronológica. E as pessoas sacam. Ficam de olho. Sacam tudo. Você vê que às vezes você vê uma pessoa com uma roupa assim, uma roupa assada, ou com barba, sem barba, entendeu? Até o que você estava falando, a continuista, ela, por exemplo, antes de começar a gravar, a continuista vai para dentro do camarim para ver as roupas com a figurinista, as roupas que serão trocadas, entendeu? Entendi, é tudo assim, uma sequência de coisas que ela... tem que estar ali a par. Geralmente, a continuista trabalha grudada com o diretor. Fotografando tudo e guardando. Antes, as continuistas trabalhavam com Polaroid. Ótimo. Que fazia na hora. Na hora, claro. Entendeu? Agora, telefone. Então, sabe? Então, mas era Polaroid, essa que é legal. Uma função importante dentro da dramaturgia, que quem faz não pode faltar, entende? E lá tinha algumas coisas assim que a gente tinha que ir ajeitando, entendeu? Fora a coisa da linguagem, né? Então, você escrevia no roteiro, vamos jogar uma pelada. Aí, alguém te liga e fala assim... Mas isso não pode na televisão. Pelada. Aí você fala assim, não, mas pelada é jogo de futebol, entendeu? Claro. Então tinha umas coisas assim, bem engraçadas. E também dei aula de técnicas de roteiro e direção de arte para a comunidade europeia. As aulas eram na Casa da Guia, que é um local que tem lá em Casa Portugal. Da Guia. E lá eles montaram um polo, a Câmara de Cascais. E então a gente fazia essas aulas para o Teatro Multiculturas. Então era assim, eu era brasileira, o cenógrafo era francês, o figurinista era marroquino, os professores eram de várias nacionalidades. Interessante. E os alunos recebiam uma bolsa mensal para poder frequentar aquelas aulas ali. E no final a gente apresentou uma peça, não peça de teatro, me fugiu agora a palavra. Enfim, me fugiu a palavra. Uma história que eles estavam representando, é isso? Sonho de uma Noite de Verão. Só que a gente fez isso... Na Casa da Guia tem uma floresta, antes de você chegar num anfiteatro. Então, a gente fez isso tudo como se fosse o sonho de uma noite de verão, ecologicamente, entendeu? E foi um espetáculo aquilo. Foi super interessante. Então, assim, eu fiquei lá 5 anos, morava no Estoril, que era um lugar maravilhoso, adorei. Mas aí, voltei para o meu país quando... Depois de 5 anos?
Porque foi quando entrou o mercado comum europeu, o euro, aí as coisas começaram a ficar complicadas para os portugueses e principalmente para quem não era do país, né? Então, aí eu resolvi voltar para cá. Mas já tinha saído da Globo? Já tinha saído da Globo. Já tinha feito... Eu vi que você fez Planeta Cacete. Não, porque na TV Globo... Cacete e Planeta, TV Pirata, olha só, né? Eu fiz de tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar. Do jornalismo eu soltei. Eu fui fazer o TV Pirata, que eu fui levada pelo Guel Arraes, e trabalhei direto com Cláudio Paiva. Aprendi muito redação ali, porque a nossa redação era Luiz Fernando Veríssimo, Patrícia Travasso, Miguel Falabella. Que delícia! Era todo o pessoal do Caceta, todo o pessoal do Planeta, Laerte, Glauco, Vicente Pereira e Mauro Razzi. Esta era a minha redação. Então, de veja peso, você, né? Nunca mais teremos. Eu era feliz e não sabia, entendeu? Sabe assim? Assim, eu me considero uma pessoa de sorte, Patrícia. Quando você pergunta assim, quem é Lúcia Abreu? Lúcia Abreu é uma pessoa de sorte. Passou por várias... Porque na minha vida profissional, eu só tive mestre. Isso. Mas foi tudo sorte, assim, sabe? De você estar naquele momento... Aí alguém te puxou pro outro. E tudo, graças a Deus, a partir de trabalhos meus. As pessoas viam os trabalhos e te chamavam. E me chamavam, entendeu? E tem Walter Carvalho também, não tem? Você Valtinho fez alguma coisa, Luiz Fernando. Eu ia trazer para você o memorando que eu recebi do Luiz Fernando, com elogios. Os dois. Eu esqueci. O que você fez? A gente fez Renascer, a primeira Renascer. É isso. A primeira Renascer, que foi com Antônio Fagundes, foi com a brilhante Chica Xavier, Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, que era jacutinga. Mas era uma história totalmente diferente da que está sendo apresentada hoje, sabe? Era... Adriana Esteves também, não? Adriana Esteves era Mariana. Mas era diferente, Totalmente diferente. Para você ter uma ideia, nessa altura, a dona Patroa com o Rachid já estavam casados há muito tempo. Porque na primeira versão eles se casaram e foram morar na casa da Jacutinga. Que era uma casa mesmo de mulher-dama. Porque ele está lá. Ele comprou essa casa, mas não está casada com Dona assim, Patroa. Entendeu? Era totalmente, totalmente diferente. Adaptações, né? Por exemplo, a Joana casava com o padre Lívio, que era o Jackson. E hoje em dia não, ela... Enfim, era diferente. Era uma outra... Tião Galinha, não me lembro disso. O Tião Galinha era o Osmar Prado. Tá. Era o Osmar Prado e a Joana era a Tereza Seiblitz. Nossa. Mas só que eles ficavam muito no Caranguejo. Lá, naquele, que era linda. Que aqui, nessa nova versão, quase não apareceu. Só começou no começo, que aquele cara, como é que é o nome desse ator? É maravilhoso. O Jurandir. O Erandir. Nossa, começa a novela, eu falei, essa novela vai ser de peso que nem... Não, ele é espetacular. Olha, até um desperdício, eu acho ele. Ele e o Matheus... São maravilhosos. Não, aquele dá banho. O Matheus fica, vem cá. Não, maravilhoso. Legal. Fazer aquilo que o Matheus faz. Conversar falar, com a câmera. E ainda conversar com a câmera, o cara é craque. Então, assim, eu fiz, na verdade, antes de eu ir trabalhar com a Glória, eu fiz 3 novelas antes dela, né? Uma com o Ricardo Odton, de direção, a outra Luiz Fernando Carvalho e a outra foi com Paulo Biratã. Legal, que eu, na verdade, nessa época, eu era do núcleo do Paulo Biratã. Então, era feliz e não sabe. E até para as pessoas entenderem, né? E aí, nessas produções, qual era a sua função? Não, no TV Pirata eu era assistente do Cláudio Paiva. E nas novelas eu fazia a coordenação de produção. Nessa época era produção. Entendeu? Que é... Loucura deve ser. Quando você falou coordenação de produção, se arrepia. Se arrepia. Loucura. Você tinha dias que a gente tinha que gravar 32 cenas dentro de estúdio. Nossa. Não dormia. Não, 32 cenas é uma loucura você gravar em estúdio. 32. Aí eu inventei uma história. Teve um dia que eu enlouqueci lá, porque o Luiz Fernando
a gente tem que gravar, a gente tem que gravar. Falei, ninguém mais vai sair do estúdio. Fui lá pro figurino, pega as roupas todas, arara, bota tudo dentro do estúdio, lá no fundo, não sei o quê. As trocas de roupa vão ser ali, lá dentro. Porque as trocas de roupa, quando você está fazendo um trabalho, elas geralmente demoram um tempo. Porque é o tempo da pessoa sair do estúdio, andar até... enfim, volta, chega lá, sempre conversa alguma coisa. Aí perde tempo, né? Você perde uns 10 minutos em cada troca. E quando você bota lá no final, a produção está em cima e você acelera. Então, eu conseguia gravar 32 cenas assim. Quando chegava, estava faltando 10, eu via que a gente tinha 40 minutos, ninguém sai. Entendeu? Era Entendi. assim. Eu fechava o estúdio. A equipe técnica agradece, né? Eu fechava. As pessoas ficavam enlouquecidas. Lá vem Lúcia Abreu. Ah, meu Deus, lá vem ela. Era assim, lá vem Lúcia Abreu, entendeu? Eu era o terror deles por causa disso. Mas terror no bom sentido. Claro. Mas a gente conseguia cumprir plano. Porque na televisão você tem que cumprir plano. Não tem como, né? Não tem como, senão você é cobrado. Tem nada a ver, né? O filme é mais fácil. Diretores que são animados porque não conseguem entregar. Exatamente, entendeu? O Luiz Fernando tinha, no início, ele estava sendo muito cobrado porque o Luiz Fernando ele tem uma linguagem de cinema. Então, cada cena ele fazia assim, primoroso, sabe? Mas não estava cumprindo o plano, por isso que eu comecei a tomar essa iniciativa. Entendi. Porque senão ele era muito cobrado. E eu queria muito continuar trabalhando com ele, porque era um aprendizado diário. Que maravilha. Diário. Ele era uma pessoa Caxias, mas ele era assim... Então, é o que eu te falo, eu tive sorte. Não, deu sorte pra entender. porque eu peguei esse povo todo e com eles, cada um, eu fui tirando um pouquinho e até formar a pessoa que eu sou hoje. Maravilha. Entendeu? E depois desses 5 anos que você voltou para o Brasil, foi aí a sua paixão de querer fazer filme? Exatamente. É o Partner, né, que você fez? Não, o Partner foi antes. Antes de Portugal? Antes de eu ir para Portugal. Então você já começou a fazer... Já, o Partner foi logo que eu acabei a novela Explode Coração. A Teresa Seiblitz ficou muito minha amiga. E aí a gente fazia dança de salão. Por causa da Glória Pérez, que a Glória, ela nos levava para a gafieira. E aí a Teresa dançando e tal. E aí eu tive a ideia de escrever esse roteiro, porque comecei a ver que na dança de salão você acaba se apaixonando pelo seu partner. Não é pelo homem. Não é pelo homem. Sei, pela... Entendeu? É pela figura, porque você, quando cai na mão de um grande dançarino, mesmo que você não saiba dançar, se ele souber te conduzir, te conduz, você faz maravilhas. E isso aconteceu comigo, eu senti isso, entendeu? Quando comecei a frequentar dança de salão, porque eu não fazia dança de salão. E aí eu comecei a reparar que isso era em vários casais que frequentavam a gafieira. Às vezes casam até, não? Às vezes casam. Mas se ele achar uma outra dançarina melhor, ele te larga. Nossa, olha que legal. Tem aquele gafieira elite, não tinha na cidade? Era estudantina que a gente frequentava. Estudantina também. Exatamente. Então é sobre isto que fala o meu curta-metragem. Que legal. Que é sobre a paixão de um casal. Ela é uma pessoa de classe média e ele é um grande dançarino. E o dançarino, quando ele é meio malandro, né? Não malandro de roubar, mas malandro na maneira de ser. Claro, e no próprio gingado. Entendeu? Né? Enfim, esse casal se apaixona, eles vivem várias coisas de concursos, ganhando tudo, até que chega um momento que ele começa, num desses salões, ele começa a ver uma dançarina. Uma outra, que começa a chamar a atenção dele. Aí larga. E aí ele vai deixando ela de lado e ela acaba descobrindo que ele está indo dançar com essa outra, enfim. Sei. E é onde passou esse filme maravilhoso que eu quero ver. Mas esse curta, olha, foi em 96 que eu fiz. Foi em 90, mas passou 97. Onde? Ele passou em alguns canais na época que tinha,
que era no o Canal Brasil. A gente ainda não tinha um canal curta nessa época, entendeu? Mas ele não foi muito divulgado, não. Tá. Mas foi um grande filme. A Teresa Seiblitz, que fez a menina, o Eduardo Lobo, que fez o casal, e o Ciro Barcelos, que foi o nosso coreógrafo. Ah, que legal. Que fez muito legal, adoro dança, né? Então, Patrícia, na verdade, a minha vida, assim, eu trabalhava na TV Globo, mas paralelo ao meu trabalho da TV Globo, eu fazia 1000 coisas por fora. Esse curta foi um deles, entendeu? Eu não ficava Você não parava? Não, eu nunca... Como eu te falei, eu sou curiosa, eu gosto de fazer as coisas. Se você me chamar, falar assim, Lúcia, eu tenho isso assim, assim para fazer. Topo. Até que a coisa me chateie, entendeu? Não, claro, até não dá certo, ou deu certo. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu na época que eu estava trabalhando, fazendo... foi antes da novela Renascer. O Carlos Manga, o Manga, de quem eu, na época da faculdade, eu ficava vendo os filmes e pensava, nossa, que homem maravilhoso, que não sei o quê. Eu acabei sendo assistente de direção dele. Que legal. A gente foi fazer um trabalho na TV Globo, logo que ele entrou. Aí ele um dia falou assim, você vai ser minha assistente de direção. Nossa, tá vendo? Tudo veio para você, claro, porque gostavam do seu trabalho. Aí eu fiquei 1 ano sendo assistente de direção dele na publicidade, na aula televisão. Também, né? Exatamente. Com Manga. Com ele eu aprendi, assim, a abrir uma champanhe, a bater palma, sabe? Tem essas coisas. Tem essas coisas que ele falava assim, ó. Se você quer aplaudir com louvor, com alegria, se você está aplaudindo, mas não sei o quê, sabe? Tudo tinha um porquê. A champanhe, a gente estava gravando um comercial um dia, e aí o ator explodiu a champanhe. Não é assim. Não é assim. Você está fazendo uma cena romântica, então você tem que... Entendeu? Então, é o que eu te digo, eu sou uma pessoa de sorte. A champanhe faz parte... A champanhe, na verdade, faz parte tudo da sedução. Exatamente. Então, você tem que pegar a rolha com carinho e tirar. Exato. Então, assim, essas coisas todas foram acontecendo na minha vida. Que maravilha. Não planejei. Pessoa de sorte mesmo. Exatamente, eu não planejei, entendeu? Até a novela Roque Santeiro você produziu, não foi? Eu fiz o filme. Eu não produzia a novela. Você fez o filme. Eu fiz o filme. E que foi essa que ganhou a 13ª mostra? Não, exatamente, foi. Em Xangai e Toulouse. Não, em Xangai eu fui convidada e Toulouse também. A partir de São Paulo, dessa mostra de São Paulo que existe, né? Eles me chamaram, meu filme foi para a mostra de São Paulo, ficou lá no Itaú, e aí de lá... As pessoas que estava Maria Medeiros, tinham vários cineastas internacionais. Aí eu fui convidada para levar o filme para Xangai e para Toulouse, para o Festival de Toulouse. Né? Mas o Roque Santeiro, quando eu voltei de Portugal, eu fui fazer esse filme, porque lá em Portugal eu vi a novela Roque Santeiro, que eu não tinha visto aqui no Brasil. Porque na época eu estava fazendo um outro programa, então eu não vi. Aí, quando eu estava morando em Portugal, eu assisti no GNT, que lá tinha o canal GNT. E aí eu falei, gente, mas essa novela é muito atual. Eles falam de coisas que estão acontecendo hoje. É mesmo. Aí fiquei curiosa. Falei, eu quero fazer alguma coisa sobre essa novela. Aí comecei a pesquisar. E nas pesquisas eu vi que essa novela em 75 tinha sido censurada, depois de já ter 12 capítulos gravados, e que ficou adormecida. E depois, em 85, o Daniel Filho, numa reunião, falou, pô, as novelas não estão boas, não sei o quê, que tal a gente tirar Roque Santeiro da gaveta? E aí tiraram. E aí foi aquele sucesso que até hoje é a maior audiência. Não, é incrível. A maior audiência de televisão foi Roque Santeiro. Lúcia, está tendo uma polêmica, né, sobre os direitos autorais da Ancine. Como é que é isso? É porque a Ancine tem uma regra que o roteirista tem que ceder os seus direitos para as produtoras, né? Que as produtoras são as que detêm não só o direito, mas a verba.
para você produzir séries, para você produzir filmes, longa-metragem, documentários, né? É uma regra deles. E isso é uma coisa que nós estamos querendo acabar. Por quê? Porque o roteirista, sem um roteiro, ninguém faz nada, né? Ninguém dirige, ninguém produz. É o esqueleto do negócio. É o esqueleto e a partir dele é que a coisa surge. E a gente, assinando para as produtoras, dando os direitos autorais para as produtoras, tem muita produtora que não é confiável e rouba do roteirista a obra. Entendeu? Deus. Quando você está com uma produtora séria, isso não acontece. Mas você não sabe, né? As pessoas te ligam e falam, eu gostei, quero produzir o seu roteiro. Você vai, assina, e aí? E depois eles têm esse direito. Entendi. Entendeu? E roubam dos roteiristas. E a gente não ganha nada. Porque, na verdade, você, para poder vender um roteiro, que no caso dos produtores é isso que acontece. A partir do momento que ele pega o seu roteiro, é porque está comprando de você. Não, claro. Ele teria que te dar um dinheiro sobre isto. Não dão nenhuma percentagem. Não dá, não dá. Você não ganha nada. Você assina aquilo... Você só ganha o que você deu direito a ele, é isso? Não, você ganha o que você combinou com ele pela obra. Então, um exemplo. Eu faço um roteiro de uma série. Aí chega um exemplo, a Tower, fala assim, Lúcia, eu quero produzir. Tá. Mas para ele ganhar a verba da Ancine do fundo setorial, aí eu sou obrigada a dar para ele os direitos autorais. Para ele poder conseguir. Para ele poder conseguir a verba do fundo setorial. É uma exigência da Ancine. Então, é sobre isso que a gente está querendo acabar. Entendeu? Os roteiristas estão querendo acabar tem que ir com lá isso. na Ancine. Não, a gente está fazendo reuniões, estamos fazendo pressão, entendeu? Porque a gente precisa que os direitos autorais sejam pagos, os roteiristas precisam ser pessoas reconhecidas dentro da criação de uma obra, né? Para você ter uma ideia, agora nos Estados Unidos, os roteiristas ficaram em greve durante 2 anos. Você vê que as séries foram atrasadas no stream, tudo isso. Por quê? Justamente por causa dessa polêmica. Então lá também acontece. Lá começou a acontecer isso e agora aqui nós também estamos nos reunindo para que isso aconteça. Claro. Porque senão a gente dá... Criar é muito difícil, sabe? Criar não é copiar, entendeu? Eu sei, né? Eu crio. Então, assim... Copiar não dá. Você pega a sua criação, se fosse fácil, todo mundo criava, né, Patrícia? Exatamente. Entendeu? Em cima disso, o que seria o ideal para o roteirista? O ideal seria que o roteirista não tivesse que dar os seus direitos autorais para a produtora. Porque no caso... Para explicar para as pessoas, ele ganha por isso alguma coisa ou ele cede naquele momento? Ele cede naquele momento e não ganha nada. Entendeu? Não ganha nada. Não pode. Quando você está com uma produtora séria, a produtora cumpre o apalavrado ali dos dois seguirem a obra, né? Mas quando você não pega pessoas, enfim, mau caráter, você não pode fazer nada, porque você tem ali o papel que você assinou cedendo os direitos, entendeu? Só que quando você assina e cede os direitos, pressupõe que alguém te pagou alguma coisa por isso. Mas aqui no Brasil, não, as produtoras não pagam, entendeu? Entendi. Então... E uma curiosidade, Lúcia, para mim, né? A história de um filme, por exemplo. Então tem a história, tem o tema. Um cara criou. O roteirista é que guia o cara que criou a história ou o roteirista cria também a história? Cria também a história. Mas junto com... Tem um que... Como é que é isso? Não, assim... É porque a gente bem fala... leiga mesmo. Não, assim... Por isso que a gente está aqui, para aprender. O roteirista é quem faz tudo. Ele cria a história. Cria a história. Cria os personagens. Isso que eu achava. Não, ele cria os personagens, ele cria a trama, né? A história é a trama. É a trama. Ele cria tudo. Ele cria cenografia, ele cria o perfil dos personagens. Mas, por exemplo, quando a gente fala novela de Walter Carvalho, novela de Glória Pérez,
Eles não são roteiristas, por isso que eu não estou Não, entendendo. eles são autores. Autores. É porque a gente chama roteiristas, mas os autores, na verdade, de novela se chama autores. Em série se chama roteirista. Ah, então é a mesma coisa. Tem, por exemplo, ó, vamos supor, fala um livro que você gosta aí. E tantos. 100 anos de solidão. Chutei. Você pode fazer adaptação. Isso aí, você explica para ela isso. Aí você adapta o teu. Se eu esse quiser livro, escrever, você vai fazer uma série? uma adaptação desse livro. E aí eu sou o quê? Uma roteirista? Você vai ser uma roteirista. Por isso que no Oscar tem, por exemplo, para você entender, né? O roteiro adaptado. Você pode adaptar E o de um roteiro livro. original. Ah, Entendeu? muito bom. Tá Você- vendo, gente, como é que é bom a gente aprender? Adoro. E ainda existe o argumento, por exemplo. Eu posso criar um argumento. Argumento é a ideia. E, de repente, eu não ser um roteirista, mas levar esse argumento, Essa ideia para um roteirista. Nossa, é muita coisa. Para o roteirista desenvolver, entendeu? Entendi. Argumento. Às vezes você fala assim, poxa, Lúcia, eu tive uma ideia que a mulher, ela estava com o marido foi atropelado e ela acabou casando com o cara que atropelou o marido. Um exemplo. Aí, você quer fazer um filme disso? Aí eu vou criar o roteiro em cima do seu argumento. Entendi, que nem o Almir lá com o livro, um escritor amigo meu, que tem a história do livro e que pediu para vocês fazerem o roteiro, por exemplo, é isso. Você adapta a história dele, mas vocês que fazem... E Entendi. que tinha preocupação que fosse demorar, e nós gravamos isso aí uma semana, e um mês depois estava pronto e já está na Amazon Prime Video, entendeu? A pessoa. O teu documentário. Tá bom. Ah, por exemplo, agora eu terminei um livro que eu fui contratada para fazer. Ah, é? Fui contratada para fazer sobre a vida de um empresário, Ah, tá. tá? Não um livro de ficção. É uma biografia. É uma biografia, Tá. exatamente. É de um empresário que tem 60 clínicas, enfim, uma pessoa super Ele é empresário, ele não é médico. empreendedora. Não, É empreendedor. ele, na verdade, ele é dentista, mas ele é um empreendedor, Tá. CEO de uma marca aí Aham. e tal, e queria fazer um livro sobre a vida dele. Sei. E aí ele me contratou. Aí você... Aí eu fiz, acabei de fazer o livro, acabei de entregar para ele, que agora vai para a editora, né? Mas, por exemplo, o livro dele, eu quis fazer porque eu gostei da história da vida dele. Entendi. Porque a gente já começa o livro com uma cena feliniana. Que legal. Que ele me contou a história, e aí eu fiz ali a primeira página do livro, que é assim, os pais eram separados e a mãe fazia aniversário num dia X. Estava toda a família reunida, a tia vai atender o telefone, mensagem dizendo que o pai dele tinha morrido. E aí, no meio do aniversário da mãe, Olha. aí todos, sem exceção, continuam festejando e ele e os irmãos sentados, ninguém abraça, ninguém dá peso, nem Bem nada. felino. É mesmo. Bem feliniano, entendeu? Interessante. Então eu comecei Assim. o livro assim. Ah, muito entendeu? bom. Já está pronto não? Tá Já pronto, acabou? foi para a editora. Ah, tá. E aí vai lançar. Vamos lançar, se Deus quiser. Agora, em novembro. Ah, espero eu. legal. E para a gente finalizar, porque o nosso podcast não quero fazer um negócio de 2 horas, porque as porque pessoas senão hoje em dia... deixa de ser podcast. Exatamente. Eu quero saber se é o último... De 2 horas, que é maravilhoso. Não, esse é. Não, tem vários maravilhosos, mas é porque né, o assunto é tão gostoso. Ainda mais você. É porque é o que a gente Ainda mais gosta, você, né? né? Que é o que você gosta, É o que a você. gente gosta, Eles né? ficariam aqui até amanhã. Agora tem um filme, né, O quê? da Lúcia, que rodou o mundo todo aí. Tem um filme da Lúcia que rodou... Acha de interpretar a saga da novela Roque Santeiro. Eu já estava pensando em outra coisa, você me atrapalha, tá, menino? sou Porque eu ia perguntar o último trabalho com o Antônio Fagundes. Isso é depois que você vai falar. Tem um negócio? O Fagundes é a série de literatura. Então, como é que é? Fala sobre isso. Não, assim, eu sou uma pessoa que eu produzo conteúdo, né? Eu produzo conteúdo e fico em busca de produtores que queiram, porque eu não tenho esse lado comercial, entendeu? A artista não tem. Pois querida. é, eu não tenho esse lado comercial. Então, você, para entregar para o streaming,
Por exemplo, eu tenho uma produtora que é uma produtora de conteúdo. Só que você tem que ter uma pontuação. Entendeu? Existe uma coisa de pontuação. E para eu entregar a minha série para a Netflix, eu não tenho essa pontuação. A minha produtora não tem essa pontuação. De vários, né? Não, assim. é porque, assim, eles têm uma lista de algumas produtoras que eles trabalham. É tipo o Bruno Weiner? O mercado é bem fechado, sabe, Patrícia, nesse lado. Então, assim, aí eles trabalham com a Conspiração, com a O2, com a Cara de Cão. E o Bruno Weiner, a Downtown, não é? Downtown, filmes do Bruno. É porque assim, Paty, que a Lúcia falou. Ele é maior distribuidor. A pontuação que a Lúcia falou. Por exemplo, a Tower Filmes tem 4 pontos de pontuação, então ela pode captar tantos milhões, né? Ela pode receber tantos milhões. E conforme a pontuação que você tem, uma série que custa 5 milhões, a Netflix não vai dar. Não vai dar, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi, você tem que ter uma pontuação e você... E aí você fica esperando para conseguir... Ou você fica... ou uma produtora que não te roube. Que possa, que pega o seu produto... E distribua. Faz uma coprodução, né? É uma coprodução, entendeu? Então entendi. É isso, por exemplo. Eu fiz uma série sobre literatura, não é sobre literatura, na verdade. É sobre como fazer o livro, né? A criação de um livro. Como é a criação de um livro, né? O processo de criação. Exatamente, o processo de criação de um livro. Então, é uma série que, para mim e para tantas outras pessoas, é super interessante e seria um momento muito atual, porque depois da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande da literatura no Brasil. Pessoas que não liam voltaram a ler, pessoas, adolescentes que nunca tinham buscado o livro voltaram a buscar. Né? Isso é estatística. Tem uma pesquisa que diz que aumentou 72%. Né? Tanto que as livrarias hoje em dia andam cheias, todo dia as pessoas voltaram a fazer lançamento, porque existe um interesse mundial nisto. Isso. Então, eu fiz essa série, que é a gente fazer de cada segmento da literatura, romance, policial, suspense, ficção, comédia, crônica. Então, cada segmento desse, nós teríamos dois autores, né, falando o processo de criação para colocar no ar. E a apresentação do Antônio Fagundes, que aceitou fazer, porque na época o Fagundes fez uma novela que fez muito sucesso, da Rosana Schwartzman até a novela, e que ele falava, era um editor de livros, né? Isso fez sucesso no mundo inteiro, essa novela, por causa das citações do Fagundes. Então, nessa série, ele seria o apresentador, mas o apresentador não é apresentando, por exemplo, aqui a Patrícia Seco, não. Antes da entrada do autor, do momento, o Fagundes faria uma citação ou de algum personagem do livro, ou de alguma frase, como se fosse um esquete de teatro. Ele sozinho, né, interpretando aquele momento antes do autor entrar. Entendeu? Saquei. Então, é essa série documental que eu fiz o spoiler, já gravei com 4 autores, com a Ana Maria Machado, que é da área infantil, com Antônio Cícero, que é poeta, Cláudio Paiva, que é da parte dos cartoons, e com Toninho Vaz, que é biógrafo, que na época ele estava fazendo Luiz Melodia, agora já acabou. Enfim, e tem tantos outros aí para serem entrevistados, inclusive o Luiz Fernando Veríssimo, na época foi quem mais gostou. Olha. Aplaudiu, falou, quero fazer. E a gente tinha combinado de ir na casa dele, porque ele mora na casa do Érico Veríssimo. Então, assim, fazer toda aquela história da casa, né? Ele ali e tal. E, enfim,
Todo mundo está empolgado pela série, mas eu preciso de uma produtora. Quero que o teu podcast aí, produtores. Produtores, atenção na Lúcia Abreu. Maravilhosa para colocar no ar. Que maravilha. Deixa eu te falar, agora conta da arte de interpretar, que você acabou de falar, a saga da novela Roque Santeiro. Isso está rodando, fala sobre que tá rodando. Esse filme é um filme que eu tinha conversado já, tinha falado, quando eu voltei de Portugal, eu vim com essa ideia, né, que eu queria muito fazer, e aí comecei a pesquisar para montar. Para você ter uma ideia, eu fiquei 1 ano e meio trancada dentro do SEDOC da TV Globo, lendo todos os capítulos da novela, um por um. Um por um. Eu li 200 e poucos capítulos. Quanto tempo? Foi 1 ano e meio. Nossa. E ali eu separava as falas e as cenas que eu queria, que eu achava que tinha sentido para eu contar essa história. Então, dali eu fui decupando e tirando tudo. Tá interessante, porque eu amei essa novela. Não, e a gente começa esse filme em 1975, com a ditadura. Eu mostro cenas da ditadura. Cenas da ditadura. E aí, daí a gente vai partindo para alguns depoimentos, as pessoas contando como é que foi o making-off da novela, entendeu? Muito legal. Na verdade, é o making-off da novela. Muito e aí, bom. como você chega, sair de uma novela que foi censurada e 15 dias depois o mesmo elenco ter que gravar uma outra novela. Por isso que é a arte de interpretar, como é que você faz essa metamorfose, essa transformação de um personagem para o outro. Olha aqui, Lúcia, a gente jogou, como é? Rumicube, sei lá qual é o nome daquele que inventaram aquela amiga. E vamos jogar biriba, não sei o quê. Não tinha noção, essa inteligência toda, essa criatividade toda. Que isso? Nossa Senhora, Que maravilhoso, isso, amiga. adorei. Sabia assim no ar, mas como é bom ter esse papo, né, gente, com pessoas inteligentes, intelectuais. E você aprende, porque eu não tenho a menor vergonha de não saber, porque eu não sou do meio. Mas eu também aprendo com você, com a sua arte. Não, pois é, porque é muito interessante. Por isso até que eu fiz esse podcast, porque tem várias pessoas de várias, né, sessões, vários assuntos e temas. Então, para finalizar, obrigadíssima, adorei, meu amor. E vamos lutar pelos roteiristas, hein, Ancine? Lutar pelos roteiristas e lutar para que ache uma produtora interessante, porque deve ser bárbaro essa sua... Eu acho interessantíssimo. Claro. É uma pena a gente perder esse conteúdo. Exatamente. Não vamos perder, não. A gente está aqui no De Cara com a Seco, tudo pode acontecer. Vocês estavam de cara com a seco, com uma pessoa interessantíssima, como sempre aqui, eu só trago gente top, né? Hello, hello! Até a próxima.